Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou apresentar o nosso artigo que foi Toward the Development of ADA, the Advanced Distributed Assistant. Os slides da nossa apresentação podem ser acessados por esse link e o nome do nosso projeto está relacionado ou é uma homenagem a Ada Lovelace, que é uma das grandes figuras da ciência da computação, considerada a primeira programadora da história. Meu nome é Renato Cordeiro Ferreira, eu atuo profissionalmente como engenheiro de aprendizado de máquina no Elo 7, onde eu estou focado na entrega de modelos de machine learning em produção. Sou mestre em ciência da computação na USP, estou começando meu doutorado na mesma universidade, onde eu pretendo fazer uma tese sobre sistemas inteligentes. E eu sou cofundador da iniciativa CodeLab, que é um grupo extracurricular interuniversitário que é focado em estimular a inovação tecnológica nas universidades. E esse é o grupo que está por trás do projeto sobre o qual eu vou falar hoje. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre assistentes de voz. Aqui nós temos uma tabela que mostra 7 diferentes assistentes de voz comparadas em 7 diferentes aspectos: o suporte a português brasileiro, suporte a diálogos, a execução em múltiplos dispositivos, a integração com a IoT, a execução em múltiplas plataformas, a execução local e a capacidade de distribuição da execução ao longo de vários ambientes. Aqui vocês podem ver em verde os assistentes que estão de acordo com ou que possuem essas diferentes características, em vermelho quando aparece, quando eles não possuem, em amarelo quando possui um suporte parcial a essa funcionalidade específica. 5 desses assistentes são proprietários, feitos por diferentes empresas, Samsung, Microsoft, Apple, Amazon, Google. E os assistentes de voz proprietários, de modo geral, eles têm alguns pontos positivos e pontos negativos. Do lado positivo, eles em geral possuem uma interação muito boa com o usuário e uma boa performance. Mas, em contrapartida, eles possuem pontos negativos com relação à privacidade do usuário e à portabilidade para funcionar em diversos tipos de dispositivo. Em comparação, nós temos aqui dois assistentes, o Mycroft e o Snips, que são de código aberto. Os assistentes de código aberto possuem como pontos positivos o fato deles terem o código-fonte disponível e uma comunidade muito ativa por trás envolvida nos projetos, mas como pontos negativos o fato deles possuírem uma experiência de usuário pior e, de modo geral, uma performance pior do que a dos assistentes proprietários. Nesse projeto, a nossa proposta foi justamente criar uma assistente nova, a Ada, que, como vocês poderiam imaginar, nosso objetivo é justamente conseguir possuir todas essas características que nós colocamos aqui ao lado. Então, nesse trabalho, nosso objetivo era desenvolver uma assistente pessoal distribuída, inteligente, que, na nossa concepção, vai funcionar como uma agente virtual baseada em software e hardware livre, que possa interagir com o usuário por meio de um ecossistema de dispositivos. Muitos deles que a gente costuma classificar como dispositivos IoTs, e que essa interação vai acontecer por meio de comandos em voz em português. Aqui eu trago para vocês uma imagem que mostra a arquitetura da nossa assistente. Tudo começa com, primeiro, a emissão de comandos de voz, que passam por um primeiro componente que traduz ou que transcreve voz para texto. Esse texto é, então, convertido para as intenções, para tentar descobrir o que o usuário gostaria de fazer com diferentes objetivos. Essas intenções, então, são executadas e se tornam ações que, num quarto passo, vão ser conectadas a dispositivos IoT
se tornando operações que eventualmente devolvem algum tipo de resposta. Toda essa interação aqui, indicada pelas setas azuis, tem a ver com a requisição que o usuário faz para a assistente. Cada uma dessas etapas pode gerar uma confirmação ou uma exceção, indicada aqui pela flecha amarela, que é coletada por um quinto componente que faz o tratamento do sucesso e do erro dessas diferentes operações. Dependendo da exceção ou confirmação recebida, isso se torna um código que é convertida numa resposta textual que, por fim, é sintetizada na forma de uma voz que volta para o usuário por meio de algum dispositivo de áudio que está reproduzindo essa resposta. Esse workflow básico que nós temos da assistente foi dividido em 6 subprojetos, indicados aqui das letras A a F. E cada um deles, dentro da proposta do nosso projeto, envolveu diferentes iniciações científicas que foram co-supervisionadas por estudantes de pós-graduação. E é justamente por isso que o nosso artigo tem diversos autores, todos eles listados aqui, alguns deles de pós-graduação, como eu havia mencionado, outros de graduação, e 2 professores que trabalharam juntamente conosco para o desenvolvimento do projeto. E, como esses tracinhos aqui indicam, aqui nós tivemos várias co-orientações desses alunos de graduação em suas iniciações científicas. Para explicar um pouco melhor o que nós pudemos fazer durante o nosso projeto, para cada um dos 6 subprojetos que eu citei, eu vou comentar um pouquinho sobre qual é o objetivo dele, o que a gente está tentando atingir, a metodologia empregada, técnicas estudadas durante o trabalho, os conceitos aplicados para atingir nosso objetivo e os resultados, algum software que nós construímos ou os resultados das análises feitas. E, para começar, vamos falar do módulo de transcrição de voz para texto, cujo objetivo era implementar uma interação de usuário baseada em voz para ADA, processando sinais de som e transcrevendo eles para texto em linguagem natural. Nesse projeto foi criado um dataset de aproximadamente 30 mil arquivos de áudio, aproximadamente 27 horas de gravações, usando vídeos cujas legendas foram escritas no YouTube. E também nesse projeto foi implementado um modelo acústico baseado em cadeias ou em modelos ocultos de Markov, HMMs, foram treinados com um dataset usando o projeto Cloud. Nós obtivemos, a partir desse módulo, 44,3% de taxa de erro de palavras e 87,2% de taxa de sentenças incorretas, o que mostra a dificuldade de fazer uma transcrição a partir da voz para a língua portuguesa, partindo de um dataset original. Para o segundo projeto, tem a ver com a conversão de texto para intenções, o objetivo era implementar a extração de intenções de objetos a partir dos comandos ditos pelo usuário e conhecer sentenças que não eram claras. Nesse projeto foram estudadas técnicas para tradução de linguagem natural para linguagem formal, em particular uma técnica proposta pelo professor Newton Roman, baseado em modelos que utilizam multi-agentes e a estrutura das tasks usadas. Nesse projeto foi verificado que algumas das técnicas estado da arte, elas não podem ser usadas para traduzir linguagem natural para formal, e aí cito como exemplo modelos como o BERT, mas essa técnica proposta pelo professor Newton Raman foi possível para nós implementarmos uma versão que faria essa tradução. Na parte de execução de intenções, o objetivo era implementar um interpretador capaz de analisar as intenções do usuário e também que fosse capaz de disparar comandos para dispositivos IoT conectados a uma instância da ADA.
esse subprojeto envolveu o estudo de diferentes mecanismos para os dispositivos, para conexão de dispositivos que usam diferentes protocolos de comunicação e a criação de um ambiente emulado para implementar o protocolo de comunicação sem requerer uso de hardware. Como resultado, nós tivemos o uso ou a definição do protocolo de Web of Things para ser usado para conectar dispositivos na ADA e nós começamos a usar o Mozilla Web Things e seus diversos componentes para criar APIs para os dispositivos IoT. No quarto subprojeto, relacionado à conexão de dispositivos, o objetivo era projetar conexões de IoT para sensores e atuadores e administrar a troca de dados entre os dispositivos IoT com o servidor que executaria os módulos da ADA. Para metodologia, nós estudamos sobre esses dispositivos IoT e como os dispositivos são conectados e administrados pelos assistentes virtuais e nós criamos um ambiente IoT básico para o desenvolvimento da ADA, usando Raspberry Pis integrados com uma lâmpada inteligente. De resultados, nós definimos o que seria a prova de conceito básica para nós verificarmos o funcionamento completo da ADA e investigamos métodos de organização dos comandos executados para ver como isso impactaria a experiência de usuário. No módulo relacionado à síntese de fala a partir de texto, o objetivo era gerar voz parecida ou similar à humana para responder ao usuário e reportar o sucesso ou falha dos módulos da ADA. Para isso, foram investigadas 5 diferentes técnicas estado da arte para síntese de voz ponta a ponta, para selecionar uma delas para a ADA, e foi utilizado uma técnica de transfer learning ou de transferência de aprendizado para treinar um modelo de direção de voz em português a partir de um modelo previamente treinado com inglês. O resultado foi definido o uso da técnica Taconton 2 para a sintetização de voz em português brasileiro e foi avaliado a adaptação do domínio, ou seja, o sucesso do transfer learning, usando 2 datasets em português, um com voz de apenas uma pessoa e outro com voz de múltiplos falantes. Por fim, o último módulo, relacionado à infraestrutura das operações, o objetivo era integrar os módulos da ADA usando um estilo arquitetural de microserviço e prover uma infraestrutura nativa à nuvem sem necessidade de estar preso a um vendedor específico, um provedor específico de nuvem. Como metodologia, nós fizemos uma pesquisa exploratória da bibliografia relacionada a microserviços e infraestrutura, estudamos o uso de Docker para criação de containers e de Kubernetes para orquestração de containers. Resultado, nós pudemos validar que o uso do estilo arquitetural de microserviços para integrar diferentes modos da ADA é realmente uma melhor técnica para isso, e também nós pudemos dar assistência para outros módulos da ADA que já estavam com um desenvolvimento mais avançado para que os projetos fossem containerizados. Para concluir, nessa primeira etapa que nós tivemos de desenvolvimento da ADA, nós pudemos perceber que o desenvolvimento de uma assistente distribuída virtual é, sem dúvida nenhuma, desafiadora, porque envolve pesquisa em diferentes áreas da ciência da computação que requerem ainda mais que isso, constante coordenação entre diferentes subprojetos. Nós tivemos maiores avanços nos projetos de transcrição de voz para texto, de compreensão de linguagem natural e síntese de texto para voz, APIE, mas tivemos menos avanços nos módulos de execução de intenções, conexão com dispositivos e operação de infraestrutura, porque esses módulos dependiam mais, né, do ciclo completo de interação da ADA. Nosso objetivo futuro inclui continuar melhorando a performance dos módulos que dependem de machine learning, em particular nas métricas de acurácia, e desenvolver a integração de outros módulos, dos outros módulos que ainda não foram tão avançados, para criar uma prova
de conceito funcional da ADA. E esse é a apresentação do nosso paper. Nós estaremos disponíveis posteriormente para perguntas. Obrigado.